Uma boa noite e um feliz sábado. Que bom estar conosco, que bom estarmos juntos na casa de Deus, livremente, como num dia como esse. Se você quiser me ver profundamente irritado, encontre-me num shopping. Shoppings são lugares irritantes. Eu me sinto dentro de uma arapuca, onde tudo ali foi armado para que eu me sentisse infeliz. Já tentei, confesso, mas é um lugar irritante. E eu respeito você que ama shoppings. Uma mulher parecida comigo, nesse quesito odeio shopping, estava numa fila dentro de um shopping, porque às vezes shoppings são lugares inevitáveis. E ela lá estava. E na fila ela não conteve a sua ira, porque ela estava lá num dia ou numa véspera de Natal. E tudo estava irritando. As luzes irritavam, a quantidade enorme de pessoas estava irritando. É muita gente fazendo compra. Até que na fila ela esbravejou e disse assim: eu odeio Natal. Se eu pudesse pegar essa pessoa que inventou essa história de Natal, eu arrebentava com ele, eu matava essa pessoa. Uma senhora atrás dela olhou para ela assim e falou: a senhora odeia o Natal, moça? Falou: sim, eu odeio. O que você disse? Eu mataria quem inventou uma coisa dessa. Ela falou: não precisa fazer isso não. A pessoa que inventou esse negócio nasceu e pouco depois de 30 anos já tinham matado ele. Você não vai fazer isso. Mas quando a gente sai por aqui, tem algumas coisas dela que ela está certa, e algumas a gente precisa parar para pensar um pouquinho. Natal está aí, e se você é um observador, e nem precisa ser um atento observador, nós vamos ver que há um eclipse que as luzes de Natal provocam. E há muita coisa para eclipsar a história de Natal. Uma delas que provoca um eclipse gigantesco, no sentido de fazer a gente esquecer muita coisa, é o 13º, que é uma das maiores alegrias no Natal, se não a maior. A família chega e como é bom receber gente em casa. Recebemos filhos, recebemos amigos, recebemos parentes, irmãos, pais. Isso nos provoca uma tremenda alegria e há uma expectativa para o Natal enorme por causa dessas reuniões tão afetivas, emocionantes. É bom. O Natal gera muitas expectativas de muitas coisas boas. Tudo fica enfeitado, as pessoas correm de um lado para o outro. A gente tem um pouco mais de tempo no Natal. A gente gosta e quer deixar a nossa casa de alguma forma um pouco diferente no Natal. O Natal é o Natal. Há coisas que são do Natal, outras não. Essa semana eu participava de uma conversa e alguém me perguntou: de onde vem essa data? De onde vem essa data? Então pensa nisso. Eu vou tentar dar uma explicação astronômica. Vai focando. Em 365 dias e 6 horas, a Terra dá uma volta em torno do céu, correto? Sim ou não? Sim. Essa volta não é necessariamente redonda. Essa volta é elíptica. Portanto, se ela é elíptica, significa que em 2 momentos ela vai estar bem distante, e em 2 momentos ela vai estar distante, mas um pouco perto, porque ela é elíptica. Isso também quer dizer que essa volta é que proporciona as nossas estações. Porque se nós, por exemplo, estamos aqui no hemisfério sul, em um momento nós vamos estar mais próximos do Sol. Portanto, vai começar o nosso verão, quando o hemisfério sul está voltado para o Sol. Em um momento, nós mesmo com o hemisfério sul voltado para o Sol, estaremos distante. Isso significa que a gente ainda está voltado para o Sol, mas distante. Isso é a nossa primavera. Vai ter um momento em que a gente, no hemisfério sul, vai estar perto do Sol, mas com a parte da Terra voltada para o lado contrário. Vai esfriar um pouco, outono, e tem um momento que a gente vai estar com o hemisfério sul, com o lado contrário ao Sol e distante. É o nosso inverno. Entendeu? Sim ou não? Vai falar que não, né? O que isso tem a ver com o Natal? Isso significa que há um momento na história em que algum dos hemisférios, em uma parte do ano, vai estar mais próximo do Sol possível em um ano. Quando Jesus nasceu, naquela época, há 2000 anos atrás. E isso antecede o nascimento de Jesus. As pessoas que adoravam o Sol e consideravam-o, como consideram, a gente também considera, o nosso astro mais próximo, mas eles consideram o maior e mais importante dos astros, considerando-o divino, diziam que no momento em que esse astro
como divindade, estava mais próximo da terra, ou seja, o solstício de verão, o momento que marca o verão, que no nosso caso esse ano será daqui a 2 dias, era o dia mais importante do ano. Constantino, nos muitos acordos que ele fez para acomodar o cristianismo no império, disse assim: não, esse dia aqui que vocês já param tradicionalmente, deve ser parado por uma outra razão, porque o sol de verdade é Cristo. Nesse sentido, os adoradores do sol continuavam parando nessa data, e aqueles que aceitavam Jesus como sendo o nascimento dele uma data mais importante, adquiriram a data. E aí 25 de dezembro foi adotado assim. Continue prestando atenção, porque é uma coisa importante para a gente dizer, e ainda estou pensando na irritação daquela senhora. Hoje, quando nós saímos, na época de Natal, a gente percebe claramente que o grande foco dessa data já não é mais Jesus para uma boa parte do mundo. Jesus não está nos shoppings. Shoppings estão focados em vender coisas. Jesus não está na maior parte dos enfeites. Jesus não está pendurado nas bolinhas e coisas coloridas. Não há Jesus em uma boa parte do ideário de Natal. Jesus não tem nada a ver com o Papai Noel. E muitas vezes nós, como cristãos, reclamamos e falando que o Natal agora ficou uma data cristã que o mundo se apropriou. E eu vou te provocar dizendo uma coisa: o mundo que nos emprestou essa data, 2000 anos depois, está pedindo ela de volta. E o que fazemos nesse sentido? Abrimos a Bíblia para parar, pensar, estudar, falar do que o Natal é, antes de falar do que ele não é. E há coisas que me saltam aos olhos e que me impressionam, e eu queria compartilhar essas impressões com você. Se você está com a sua Bíblia aí, eu convido você a abri-la no Evangelho de Mateus. Enquanto a sua Bíblia é aberta no Evangelho de Mateus, permita-lhe dizer uma coisa importante sobre o Evangelho. O Evangelho de Mateus não foi o primeiro evangelho a ser escrito, mas ele é talvez o mais judaico de todos os evangelhos, e aquele que faz conexões profundas na sua intenção como evangelista com a gênese do que diz respeito a Jesus a partir do Gênesis. Portanto, o diálogo de Mateus com o Antigo Testamento é radical, é profundo, é amplo, e muitos o consideravam abertura. E ao fechar o cânon bíblico, Mateus é considerado a abertura do Evangelho, portanto ele está aqui iniciando de fato. Mateus é o Evangelho do Gênesis, e ele começa com genealogia, tal como o Gênesis, que tem 10 genealogias. Mas o Evangelho de Mateus, ele tem um ritmo que é marcado por uma palavra, que Mateus cita mais que qualquer outro autor. A palavra que ele cita muitas vezes e que marca o ritmo da história de Jesus contada por ele é a palavra cumprir. 20 vezes você vai ver no Evangelho de Mateus ele falando que Jesus cumpriu. E há um ritmo que já começa com esses cumprimentos no sentido de preencher, dar um sentido maior. Logo no relato do nascimento de Jesus. Há algo que Mateus quer chamar a sua atenção, é a minha, para o Natal, em cumprir. Capítulo 1 do Evangelho, verso 18, diz assim: ora, o nascimento de Jesus foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor. Você percebe junto comigo o que Mateus está fazendo? Há um homem chamado José, e há um homem chamado José que tem um sonho. Isso te lembra alguma coisa? Ele está dialogando, e na maneira como ele constrói o relato, ele está chamando a sua atenção para um fato que vai desencadear na palavra cumprir. E note, você está aqui. Não temas receber Maria, tua mulher, termina o verso 20, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo, ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. E agora ele vai chegar nessa parte do relato, quando ele diz assim: ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por meio do profeta Isaías: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome, que nome está escrito na sua Bíblia? Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Quem disse isso? Isaías.
Isaías disse que a virgem conceberia e daria à luz a um filho, e o seu nome seria chamado Emanuel. E quando Isaías escreve, falando dessa virgem que daria à luz a um filho chamado Emanuel, qual é o nome dessa mulher? Vamos perguntar para Isaías. Volta lá para o livro de Isaías, capítulo 7. Enquanto você abre a sua Bíblia no livro de Isaías, preciso dizer uma coisa importante quando você abre a sua Bíblia para estudar. Há dois tipos de profecia na Bíblia. Obviamente que todos os autores bíblicos são assim e podem e devem ser chamados de profetas. Mas há duas categorias fundamentais de profetas dentro da Bíblia, daqueles que escreveram. Aquele que a gente chama de profecia, e podemos usar esse nome aqui, clássica. A profecia clássica envolve profetas como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, todos do Antigo Testamento, menos Daniel. E o que caracteriza fortemente eles estão? Você está lendo uma profecia, teve dúvidas sobre o seu cumprimento, lembre-se de uma regra. As profecias destes homens tendem a cumprir-se nos dias do profeta ou nos próximos anos. Elas são profecias de curto alcance e não são tão carregadas de símbolos. Está me entendendo? Sim ou não? Portanto, aquilo que Abacuque escreveu, Abacuque viveu. Quando ele disse, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, ele viveu tudo isso. Aquilo que Jeremias escreveu, salvo quando o contexto claramente diz que não é assim, aquilo se cumpre nos dias do profeta, diferentemente de João, quando escreve Apocalipse e Daniel. Você olha assim e fala, Daniel, isso aqui é para dias muito distantes. Daniel não viu uma parte significativa das profecias que ele revelou, assim como João também não. De João para frente tem, no mínimo, 2000 anos. De Daniel para frente tem milênios. Você está me entendendo? Então eu vou lá em Isaías, e pense nisso quando a gente lê Isaías. Isaías escreveu mesmo, no versículo capítulo 7, está comigo? Verso 14 diz, portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, e eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. Mas para quem e como, em que circunstâncias Isaías diz isso? Volta um pouco. Se você pegar a sua Bíblia, logo no começo do capítulo 7, você vai ver um rei chamado Acás. E Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, porém não prevaleceram contra ela, mas essa confederação de reis que se unem contra Acás, avança, arquiteta, e agora Acás está apavorado. E esses que estão subindo contra eles têm um plano, e esse plano está descrito no versículo 6, subamos contra Judá e amedrontemo-lo, e conquistemos para nós e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal. Há agora uma conspiração, um golpe, eles vão para lá para tirar Acás, e agora Acás está apavorado. E quando ele está desesperado, apavorado, achando que ele é o responsável por manter o trono e sofrendo uma tentação fortemente humana, quando a gente de fato acredita pelas circunstâncias que a gente é responsável por alguma coisa fundamental na obra de Deus e que nós determinamos as coisas, aparece o profeta. Versículo 10, o Senhor aparece. E no versículo 11 ele diz, Acás, pede um sinal, qualquer sinal, em qualquer lugar. E o que Acás responde? Vou pedir não. Não pedirei, nem tentarei o Senhor. Pede um sinal. Não, não vou pedir. Você não vai pedir, eu vou te dar um sinal mesmo assim. Qual é o sinal que eu vou te dar? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. A virgem, tradução literal, alma, moça, jovem, donzela, ela conceberá e vai dar à luz um filho, e você vai pôr o nome dele de Emanuel. Ele comerá manteiga e mel, quando souber desprezar o mal e escolher o bem. O início da fase adulta, uma passagem de fase de uma criança, saber desprezar o mal e escolher o bem, 12, 13 anos, será na verdade, antes que esse menino, verso 16, saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra, ante cujos 2 reis tu tremes de medo. Eu vou te dar um sinal, você vai ver uma criança nascer que vai ser chamada de Emanuel. E
ao ver essa criança, antes mesmo dessa criança souber discernir entre o mal e o bem, você vai ver o sinal que eu vou fazer, eu vou livrar você. E isso aconteceu nos dias de Acás. Deus estava com Acás. E qual foi o resultado final dessa experiência na vida de Acás? Péssimo, trágico, porque mesmo depois disso, esse rei Acás fez, e se você quiser conferir isso no livro de Reis, segundo livro de Reis, capítulo 16, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Pegou seus próprios filhos e os ofereceu em sacrifício a ídolos. Acás foi terrível. Com Deus andando com ele, dando-lhe um sinal, ele fracassou completamente, mesmo vivendo uma experiência extraordinária da manifestação da vontade de Deus para com ele. Aí eu pergunto para Mateus, o que você quis dizer então, quando você fala lá no Evangelho, seu Evangelho capítulo 1, que a virgem conceberá e dará à luz um filho? Note que Mateus diz antes, tudo isso aconteceu para que se cumprisse, porque Emanuel, na história de Acás, é uma história do sucesso de Deus e do fracasso do homem. Emanuel na vida de Acás, Deus com ele, livrando dos seus inimigos, é uma história do poder de Deus sendo manifestado, e da fraqueza completa e da falência de alguém de se colocar à disposição desse Deus, na força e na beleza, na glória do seu poder, e fazer o que um homem chamado por Deus precisa ser feito. E Acás fracassa esmagadoramente. Mas Acás, mesmo construindo uma história de fracasso, em Jesus, é história de sucesso, porque Acás não cumpriu. Mas para que se cumprisse o que foi dito por meio do profeta, Deus conosco cumpre o que o rei e que nenhum poderoso dessa terra foi capaz de cumprir. Se você continuar olhando para o texto, no capítulo 2 há um verso tremendo, verso 15. Mateus capítulo 2, verso 15 diz assim, que José saiu e foi para o Egito, e lá ficou até a morte de Herodes. O que diz no seu texto? Para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por meio do profeta. Qual profeta é esse? Oséias. Oséias capítulo 11, verso 1, o profeta diz, do Egito chamei o meu filho. José agora com sua esposa e o menino Jesus vão para o Egito, e Oséias aqui é citado por Mateus quando ele fala para que se cumprisse o que foi dito por meio do profeta. Mas o que Oséias disse a respeito disso? Quando Oséias disse do Egito chamei o meu filho, Oséias estava falando de José. Volta um pouquinho lá para o livro de Oséias. Capítulo 11, verso 1. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Primeiramente, Oséias está dizendo que Deus, no seu amor, tira Israel do Egito e o chama para a sua glória. E dá para um povo que sem a vontade de Deus já nem sequer existiria um propósito mais elevado do que qualquer outro povo dessa terra. No versículo 4 diz assim, atraiu com cordas humanas, ou seja, eu falei com eles o tempo todo e declarei o meu amor a Israel constantemente através da palavra dos profetas, com laços de amor fui para com eles, como quem alivia o jugo de suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. Como que Oséias conclui? Verso 12. Efraim me cercou por meio de mentiras, e a casa de Israel com engano. Mas para que se cumprisse, e a história de Israel fosse uma história bem-sucedida, e para que de forma espetacular se cumprisse, Jesus vai para o Egito.
e volta vitorioso de lá. Jesus vai para o deserto como Israel foi, é tentado no deserto como Israel foi e volta vitorioso de lá, para que tudo que não cumprimos e como povo nós não conseguimos cumprir, em Jesus, o fracasso de um povo se torna uma história bem-sucedida, porque Jesus cumpriu o que Israel não pôde fazer. E agora Mateus, lendo a história de Israel, ele diz assim: você não pode ler só essa parte. Você tem que ler a parte quando Jesus completa, quando Jesus preenche, quando Jesus cumpre. Ao final deste mesmo capítulo, no verso 23 diz assim: ele foi habitar numa cidade chamada Nazaré. E Mateus faz um jogo de palavras como Nazaré e Nazireu, Nazir, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. Ele fala que foram muitos profetas, mas o que esses muitos profetas falaram? Começando com o profeta Moisés. E por favor, atente que eu vou dizer no capítulo 3, verso 15 do livro de Gênesis, é um texto muito conhecido por nós. E quando Jesus faz essa primeira profecia, então, ali colocada messiânica, a primeira promessa, ali a descrição extraordinária, melhor do Natal, quando ele diz: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este lhe ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Ali vem um descendente. E a partir desse ponto, você pode ler a história do Antigo Testamento, e há grandes marcas na história do Antigo Testamento, em grandes momentos onde há expectativa de uma criança que nasce. E o primeiro deles, quem foi? O primeiro que se esperou, o primeiro momento de uma criança foi quando Eva se viu grávida e esperou que aquela criança que estivesse no seu ventre fosse de fato o Salvador do mundo. E quando esse menino nasce, ele vai ser educado e criado do mesmo jeito que o pai, lavrando a terra, porque ele é o Salvador do mundo, e colocou o nome de Caim, porque o Senhor deu. E a história de Caim, como o menino esperado para ser o reflexo de Jesus, ou para ser, no mínimo, o Salvador do mundo, é um completo fracasso. Completo fracasso, porque daquilo que os anjos falaram para os pastores, Caim entendeu exatamente o contrário, quando os homens escutam naquelas colinas: glória a Deus, paz na terra. E Caim quis trocar, ele quer a glória para ele e a paz para Deus, e nunca vai dar certo esse tipo de troca. Mas não foi só Caim que foi esperado. Abraão também esperou por um menino. E não soube esperar direito, porque ele trouxe Ismael, e a vinda de Ismael causou um enorme transtorno até hoje. Então vem Isaac, e Isaac entra no plano. Então se espera Jacó, e de tempos em tempos há uma grande espera. Se espera e nasce Judá, e a história de Judá. Uau, que história! Mas há um menino esperado. No livro de Juízes tem a história de um menino, o pequeno Sol, chamado Sansão. Você consegue perceber quantas coisas semelhantes? O nascimento impossível, aquele que seria o libertador, e o solzinho, Sansão, o pequeno Sol, nasce. Pergunto para você, o que Sansão não podia fazer? Fala alto, que aí fica difícil de escutar. O que Sansão não podia fazer? Você que estudou a lição dos primários. O que Sansão não podia fazer? Ele não podia cortar o cabelo. Não, é bem mais que isso. Sansão não podia cortar o cabelo, Sansão não podia tocar em uvas. Sansão não podia tocar em cadáveres. Sansão não podia casar com uma pessoa que não fosse do seu povo. O que Sansão, das coisas que Sansão não podia fazer, ele fez? Todas, ele quebrou todas as regras do seu nazireado. Ele vai lá, entra na vinha, e lembre-se, para encontrar-se com Dalila, ele teve que atravessar uma vinha. E quantas vezes você vai ver Sansão em festas na história dele?
o tempo todo. E ele matou o exército que foi de filisteus para pegar eles, usando um instrumento nas mãos. Você lembra qual era o instrumento que ele usou? A queixada de um jumento. Ele fez isso pecando, porque ele não podia tocar em cadáveres. Ele pegou mel no leão também, não foi? Podia fazer isso? Não, e aí você entende por que ele escondeu isso tudo dos pais, porque ele não contou para os pais. E ele ele só casou com Filisteia. O que Sansão faz de errado? Tudo errado. Aquele que nasceu prometido faz tudo errado. E aquele que Sansão nasceu para cumprir passa a ser uma história complicada. Mas quando eu vou lá para o livro de Hebreus e fala, de quem mais eu falaria? De Sansão, eu falo, como é que é? Você colocou Sansão em Hebreus 11. Sansão não pode estar aqui. E o autor de Hebreus responde para mim, se a história de Sansão não pode estar aqui, a sua também não pode. Se Sansão não pode estar nesse livro, a sua também não pode estar no livro da vida. Mas Sansão está naquele livro, o seu está no livro da igreja e no livro da vida, porque Jesus cumpriu. E tudo que o homem fracassou, e tudo que você e eu, como filho, fracassamos, Jesus cumpriu, para que se cumprisse. Porque se a história se resumisse a Acás, a Israel no Acás, a Israel no deserto e a Sansão, ela seria uma história de fracasso. Mas em Cristo se faz bem-sucedida. Sabe, eu quero terminar te chamando a atenção para um cumprimento que para mim é o que mais me emociona daquilo que Mateus fala. Eu olho para essa história de Natal e ela me emociona, porque quando eu vejo ela se aproximando de Maria e vejo o anjo falando com Maria, virgem, desposada, não tinha conhecido José no sentido de conhecer da Bíblia, não era casada, e como que alguém casada não pode, é prometido, não casada, é prometido um filho, ou seja, o anjo chegou cedo demais. Mas ele não chega cedo demais, porque o próprio texto diz que ele chega na plenitude dos tempos, ou seja, nunca será cedo demais quando Deus cumpre. Mas esse anjo chega também para Isabel, idosa, e seu esposo idoso, e fala que vai ter um filho. Eu falo, mas Senhor, o Senhor chegou tarde demais. Mas nunca, nunca será tarde demais para qualquer pessoa quando Deus decide cumprir nele os desígnios. E quando eu vejo João Batista, quem seria João Batista se não fosse Jesus? Jesus deu para João Batista um título. Esse menino será grande aos olhos de Deus. Herodes foi chamado pelos homens de grande. Alexandre foi chamado pelos homens de grande. Ciro foi chamado pelos homens de grande. João Batista foi chamado por Deus de grande. E só uma coisa fez João Batista grande, porque ele falou daquele que é capaz de cumprir em nós toda a grandeza do seu próprio propósito. Isso é Natal. Quando eu vou para Mateus, no capítulo 5, um texto que nós usamos muitas vezes, no versículo 14, diz assim, minha última regra de interpretação bíblica que eu digo para você nessa noite. Quando você lê um texto, não se sinta ofendido com o que eu vou falar, tá? Leia-o no contexto. Só isso. O contexto é o seguinte: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Para que serve uma luz? Para iluminar. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e façam o quê? Glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Como que os homens, o que faz os homens glorificar ao Pai que está nos céus, que está escrito no texto? As vossas boas obras. Não penseis, diz o verso 17,
que vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar. Eu vim para cumprir. Tá, o que tem a ver uma coisa com a outra? O que isso tem a ver no Natal? Volte só um pouquinho. Volte só um pouquinho. Capítulo 2 de Mateus. Tendo Jesus, diz o verso 1, nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. E perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Como que os magos do Oriente chegaram a Jerusalém? Qual foi a guia deles? Qual foi o GPS dos magos? Uma estrela, porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-la. O que os magos viram? Por favor, participe comigo. O que os magos viram? Eles viram uma. E o que estava lá no céu de Belém? Não era uma estrela. O que estava no céu de Belém, dizendo para os pastores, glória a Deus nas alturas e paz na terra, e fez o céu todo se iluminar, a ponto de a centenas de quilômetros de distância, alguém lá no Oriente bateu o olho e falou, olha o que está brilhando lá, e é tão forte que de lá de longe eles viram uma estrela, mas era uma estrela? Não, não era uma estrela, era um anjo. Eu posso continuar na Bíblia? Claro que posso, vamos pensar nos textos. Quando a Bíblia fala da queda de um anjo, ela diz, como caíste do céu o quê? Estrela. Quando ela fala da criação do mundo, lá no livro de Jó, ela fala que quando Deus fez o planeta, as estrelas do céu, juntas alegremente cantavam, e os filhos de Deus se alegravam. Filho de Deus, estrela, ali é a mesma coisa, nós estamos falando de quem? Dos anjos. E quando aquela estrela caiu, agora descrita como dragão, ela arrastou com a sua cauda a terça parte das estrelas. Portanto, é comum que a Bíblia chame o anjo de estrelas. E quando alguém lá do Oriente olhou, ele viu uma estrela, e a Bíblia reforça a estrela, mas quem apareceu lá foram os anjos dizendo a essência, a base do Evangelho. Glória a Deus e paz na terra. O Evangelho eterno consiste nisso. A glória de Deus e a paz. O Evangelho. E somente o Evangelho é capaz de produzir paz. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz. Quão formosos são os pés daqueles que proclamam o quê? A paz, e bem-aventurados os pacificadores. Paz é resultado da aceitação, da proposta do tratado, da aliança de paz que Cristo faz com os homens. Glória a Deus, paz na terra. Isso não vem de vós, vem de Deus, para que ninguém se glorie. A glória do Evangelho está para, exclusivamente, o trono. E lá os anjos pregaram o Evangelho. Mas Mateus diz que ele não pense que eu vim revogar, eu vim cumprir. E tudo que Mateus fala aqui, ele dá cumprimento para aquilo que ficou vazio no Antigo Testamento. Mas nesta profecia, e aqui, nessa história, ela não cumpre a partir do Antigo. Ela cumpre-se para o futuro. Porque da mesma forma que a Bíblia chama estrelas de anjos, ou anjos de estrelas, ela chama anjo um tipo de pessoa. A palavra evangelho está ali. E na essência, no meio da palavra, existe a palavra anjo, porque anjo significa mensageiro. E nem todos os anjos da Bíblia são seres celestiais, mas eles são mensageiros. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve, há um ser celestial lá na igreja de Éfeso? Não, é aquele que no livro do Apocalipse é descrito como bem-aventurado, como aquele que lê, aquele que recebeu a carta e leu. Mas há outro anjo, de calça jeans, camiseta talvez, procurando emprego ou querendo se manter num. Um anjo que acabou de se formar, um anjo que está orando pelos seus filhos, um anjo que tem cargo na igreja, um anjo que mantém o ministério, um anjo de 18 anos, um anjo de 60, um anjo jubilado, um anjo
que prega, um outro que dá estudos bíblicos, um anjo que aceitou Jesus, um anjo que, cheio do Espírito Santo, diz para o planeta no livro de Apocalipse, capítulo 14, verso 6, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque chegou a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez. E esse anjo continua pregando a segunda vez, e continua pregando a terceira vez, e ao pregar, e ao esse anjo pregar, o resultado desse anjo cheio do Espírito, no livro de Apocalipse, capítulo 18, diz que ele desce do céu e tem grande autoridade, e a terra toda se iluminou com a sua glória. E quando a terra toda se ilumina com a glória de um anjo, você e eu, todos os povos são atraídos para essa luz, e essa estrela que brilha, essa glória que ilumina, leva todos que vêm de distante para encontrar-se com Jesus. Aí, definitivamente, se cumpre o que foi dito por Cristo lá no Gênesis, e que Paulo entendeu, quando ele fala que este lhe ferirá a cabeça. E quando Paulo entende isso, escreve no finalzinho do livro de Romanos, e o Deus da paz esmagará Satanás sob os vossos pés, porque é o evangelho eterno que faz com que a história termine e tudo se cumpra. E tudo se cumpra. Lá em Belém, os anjos iluminaram o céu, e os pastores viram e correram até a manjedoura. Os magos saindo de lá do Oriente, povos gentios, saindo de onde estavam, caminharam, chegaram mais de um ano depois. Na conta de Herodes, chegaram 2 anos depois. Eu termino chamando a sua atenção para esse detalhe, e só para esse, ao terminarmos no texto. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, diz capítulo 2, verso 1, nos dias do rei Herodes, vieram os magos do Oriente para qual cidade? Jerusalém. Não, a estrela que eles viram não os guiou a Belém. A estrela que iluminou todo o céu e trouxe pessoas de lá de povos distantes, outra nação, outra tribo, outra língua, outro povo, foi atraído pela luz de um anjo que os levou para Jerusalém. E mesmo chegado 2 anos depois, quando Jesus cumpre, ninguém chega tarde demais. Não existe tarde demais quando é a voz de Jesus. Quando aqueles homens chegaram, eles chegaram em Jerusalém. Em Jerusalém. Você é o anjo hoje. Aquilo que os anjos fizeram nas colinas de Belém, nós terminamos para que se cumpra o que foi dito pelo profeta. O evangelho eterno, que é pregado a todo mundo, que ilumina toda a terra com a sua glória, e os homens glorificam a Deus quando ele vê a obra de salvação pregada na boca desses anjos que estão aqui e desses anjos que estão ao redor do mundo, que fazem com que a luz leve os homens que procuram Cristo a encontrá-lo, dessa vez, em Jerusalém. Isso é Natal. É uma boa história, não? O Natal é uma boa história. Sabe? Há uma coisa que o mundo precisa saber. E uma coisa que eles não estão de todo errados hoje. Natal de verdade é, de fato, o dia que nos lembra quando a luz, quando o sol da justiça está no seu momento mais próximo da terra. Constantino tentou, mas não deu certo a ideia dele. Aqueles que adoravam o sol invictus até tentaram e deu errado. Mas na sua boca, quando você contar a história, que Natal é o dia em que o sol da justiça, de fato, está bem próximo, está certo. Porque se existe uma coisa hoje que você deve contar, é que nunca estivemos tão perto do dia em que a luz de Deus se aproxima da terra. Nunca estivemos tão perto. E o dia é de verdade.
Esse dia é hoje. Feche seus olhos. Pai querido, louvado seja o teu santo nome, para todo sempre, pela maravilhosa história do teu amor, que nos alcançou antes mesmo de pararmos para pensar e entender, mesmo que fracassemos nisso, o que é de fato um amor verdadeiro. Louvado seja o teu santo nome, Senhor, porque embora a gente pense que há histórias que dão tudo errado, em ti dá tudo certo. O Senhor não chegou cedo demais para Maria, como não chega cedo demais para nenhum dos que estão aqui. O Senhor não chegou tarde demais para Isabel. E nos lembra que nunca vai ser tarde demais para ouvir a voz, a tua mensagem. O Senhor nasceu numa estrebaria, e para a gente aquilo está errado. Mas o Senhor cumpre, porque o melhor lugar para um cordeiro nascer é de fato numa estrebaria. Pai, o que pedimos a Ti é que o Teu nascimento em nós arrume a casa e cumpra-se em nós a Tua vontade, o Teu plano, para que a Tua glória em nós faça que o mundo veja e encontre o caminho para Ti. Paz na terra, glória a Ti para sempre.